A paz do Senhor, bem-vindo a esta nova aula da Escola Bíblica da Igreja Evangélica de Ruti. E cada semana estamos estudando os livros da Bíblia. Já estamos quase nos últimos, bueno, estamos nos últimos já do Novo Testamento. E você pode, se você quiser, pode olhar, estudar conosco aqui mesmo no YouTube da Igreja Evangélica de Ruti. También compartillamos informaciones, los eventos, tanto en Instagram como en Facebook, y puede también conseguir más información de nuestra congregación no site Igreja Evangélica de Ruti. También convidamos você a nuestras reuniones cada domingo a las 4 da tarde en esta ciudad de Ruti, Cantón Zurich. Mi nombre es David Fleita y soy pastor de esta congregación. Bien, hoy vamos a hablar de las cartas universales do apóstolo João. No confundir, no confundir con el Evangelio de João, tá bom? Hoy vamos a hablar das últimas tres cartas. Y como siempre en la introducción, no conteúdo, perdón, vamos a dar una pequeña introducción, un poco de contexto, o tema central de cada epístola, de cada carta, el autor, data y local en que fueron escritos, que sabemos que todas ellas fueron escrito por apóstol Joao, destinatario y propósito de cada una de esas cartas y epístolas es lo mismo, contenido de cada epístola, resumos, peculiaridades y en esas peculiaridades, palabras, llaves, ideas, características, grandes doctrinas y pasajes famosas. ¿Mm? Vamos a hablar un poco del contexto histórico en el que el apóstol Joao pues escribió estas tres cartas. Por Joao fue un hombre idoso ya en esa época en que escribió esas epístolas. Él ministraba activamente a las iglesias de Asia Menor. ¿Mm? Él fue el único apóstol sobreviviente que estuvo íntimamente próximo de Jesús durante todo su ministerio terreno, muerte y resurrección y ascensión. Los pais da igreja, Justino Martín, Irineu, Clemente de Alejandría, Eusebio, son conocidos como los pais da igreja, fueron los que continuaron después de los apóstolos. Registran que él vivió en Éfeso, en Asia, realizando un intenso programa evangelístico y que también supervisaba muchas iglesias que habían sido establecidas y liderando un ministerio escrito Evangelio y Apocalipsis. Como último apóstol, o testimonio de Joao, fue de autoridad reverente e incuestionable entre las iglesias. ¿Qué vamos a encontrar en estas cartas? Ven, Éfeso, que era ciudad de un centro intelectual de Asia, y ya Pablo había ya previsto, ¿verdad? Falsos mestres, como aparece en los libros de Atos, capítulo 20. Se estaban levantando heresías gnósticas, ¿sí? Gnóstico viene la palabra conocimiento, y uno de sus precursores fue el filósofo Platón. Se enseñaba en el gnosticismo, perdón, que lo que es espiritual es bueno y lo que es de cuerpo es malo. También había otras heresías, como era el docetismo, donde se aparentaba ser un cuerpo más, era un espíritu o fantasma hablando de Jesús, ¿eh? Que aparentaba ser un cuerpo más, Jesús cuando nació, cuando estuve, conozco en esta tierra, él era más un espíritu, un fantasma, y después había otra heresía también gnóstica que era Cerinto, que negaba que Cristo veio en carne, mas entró no Jesús humano, no bautismo y salió antes de la muerte. Entonces, estos son heresías gnósticas donde o apóstol Joao, ¿verdad? En estas cartas trata, ¿verdad? De hacer una defensa del evangelio. Él se enseñaba que eso, con lo que era espíritu era bon, lo que era todo lo que tenía que ver con el cuerpo era mau, y por ahí eh, algunos de estos herejes lo que hacían era castigarse el cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo tenía que ser aflito, tenía que ser, ¿verdad? Y esa mentalidad continuó. Séculos más tarde encontramos en algunas religiones, ¿no? En la iglesia tradicional, como los sacerdotes, muchos de ellos se afliten a día de hoy también, su cuerpo, porque tiene esa mentalidad que el cuerpo es malo. La palabra de Dios dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿eh? Tenemos que cuidar de él.
Después también el docetismo que enseñaba que Jesús no ve en cuerpo, sino un espíritu y fantasma. Y después otra herejía era de Cerinto que negó que Cristo había venido en carne, sino que en espíritu entró en Jesús humano, no momentos de bautismo, y después salió antes de la muerte. Entonces, estas heresías atacaban a humanidades de Cristo y seu sacrificio expiatorio e incentiva o ascetismo a maltratar o cuerpo. Os falsos mestres dessa época, na época do apóstolo João, concluíram que o pecado cometido no corpo físico não importava. Não importava o pecado que se cometia no corpo, que a indulgência na imoralidade era permissível, que se poderia negar a existência do pecado e também a rejeitar a lei de Deus. Isso vamos a encontrar em primeira de João. João, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos e que seus mandamentos, dice, não são penosos. Não são penosos. Uma das características dos falsos mestres é a falta de amor, especialmente na maneira como reagem a qualquer um que rejeite a sua maneira de pensar. 1 João capítulo 3, também vamos encontrar falando sobre isto. Então, nota aí que o ambiente que ya Jesús había falado sobre isso, después de mí se levantarán. ¿M? Y el apóstol Pablo también ya falou disto. No primeiro século, ainda não havia passado 100 anos depois da morte de Jesus, já a igreja do Senhor estava sendo fortemente atacada por heresias. ¿M? E havia que fazer uma defesa, uma apologética, não? A defesa do evangelho. E João, nessa época, ele teve que fazer muita defesa do evangelho, porque estos entravam na igreja de uma forma, a vezes muito sutil, a vezes muito clara. E qual ha sido sempre o problema da igreja? A falta de conhecimento. Quando não se tem conhecimento das escrituras, quando não se tem conhecimento da palavra do Senhor, pues é fácil cair en falsas doctrinas. Cualquier persona puede acreditar cualquier cosa si no tiene un fundamento claro, si no conoce la verdad, ¿m? Si no conoce a Cristo, si no conoce la palabra del Señor. Por eso es tan importante o estudio de la Biblia, poder entrar a algún seminario o simplemente poder estudiar estos vídeos que estamos entregando cada semana a la escuela bíblica. Vamos a falar do tema central da primeira carta de João. Lembremos que João foi o único apóstolo que morreu, vamos dizer, de forma natural. Todos os demais sofreram muito por Cristo, ¿no? Mas João foi o único que sabemos que não morreu de forma e que ele viveu os últimos anos da sua vida na isla de Patmos, onde ele, verdade, recebeu la revelação de Jesucristo, a revelação do Apocalipse. Agora, qual é o tema central de 1 João? Um chamado para se autoavaliar à luz dos fundamentos da fé. Isso é a sã doutrina, obediência e amor, para ajudar os crentes atacados por falsos mestres a encontrar alegria, santidade e segurança em Cristo. Qual é o foco dos falsos mestres? Qual é o foco das falsas profecias e las falsas doutrinas? O foco das falsas doutrinas, falsos mestres e falsos profetas sempre é o mesmo. O foco é atacar a ignorância, ¿verdad?, dos crentes, especialmente em questões que, que desconhecem. E normalmente sempre o que se desconhece muito é tudo tem que ver com assuntos espirituais, ¿verdad? Asuntos que trascenden un poco lo que es la vida cotidiana en cuanto a lo que tenemos que hacer, desear de hacer, ¿verdad? Sino en cuestiones más espirituales. Por ejemplo, este asunto de que algunos enseñaban que o Espíritu de Dios había llegado a un Jesús, siendo él humano, y a partir de que el Espíritu Santo llegó a la vida de Jesús, él se convirtió en Mesías, hasta un momento antes de morir, donde ese Espíritu retornó y después Jesús continúa siendo ser humano, ¿no? Si no tenemos un conocimiento bíblico, si no tenemos un conocimiento profundo de las escrituras, del evangelio, de la vida de Jesús,
Cualquier persona puede acreditar eso. ¿Por qué? Porque no tem base para poder defender lo outro. Então, é muito importante examinar os fundamentos da fé. Uhum. A nossa congregação procuramos, verdade, que as pessoas conheçam a nossa declaração de fé, que é o que acreditamos e que não acreditamos. Claro, não passamos ni tempo falando do que não acreditamos, falamos do que acreditamos. Y cuando falamos do que acreditamos, ya por sí mismo, pues estamos ensinando do que não acreditamos. Então é muito importante, queridos irmãos, que você tenha um fundamento na sua fé. Você não pode dizer que tem fé sem saber exatamente qual é o fundamento da sua fé. Então, os leitores desta carta serão capazes de determinar quem é um falso mestre e quem é o verdadeiro. Quem é um falso mestre e quem é o verdadeiro. ¿M? E assim também com tudo, com mestres, com apóstoles, com profetas, com doutrinas. Precisamos. Fundamento da fé. Fé verdadeira em Jesus. Em Jesus. Por quê? Porque Jesus falou: Eu sou a verdade. E você vai notar, infelizmente, como cada vez se fala menos de Jesus, se fala menos de Cristo, se fala menos do pecado, se fala menos da cruz, se fala menos da vida de entrega, ¿sí? De esa vida de Jesus em nós. Hoje em dia se fala muito mais de coisas que nós podemos alcançar aqui nesta terra, de objetivos terrenais, que realmente de que o Senhor faça a sua vontade em nossas vidas. Casi temos que tirar o Pai Nosso, porque faça a tua vontade aqui na terra como no céu. Isso casi nem se escuta nas orações. As orações hoje em dia são: Senhor, faz isto, Senhor, faz aquilo, faz isto, eu preciso de ti, eu necessito de ti, e lo que quer Deus fica aqui, em um segundo, em um terceiro lugar. Então, muitas coisas, irmãos, que nós temos que autoexaminar e replantear, porque alguém falou uma vez que a ignorância é atrevida. E quando ignoramos algo, o imaginamos. Quando não temos claro uma coisa, então temos uma criatividade. 1 João capítulo 1, versos do 1 ao 4, diz: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vosotros, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, os escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. ¿De qué vamos a falar? ¿De qué vamos a ensinar? ¿De qué vamos a doutrinar? De Cristo, de Jesús, de la obra que Ele fez quando estava aqui na terra e a obra que Ele continua fazendo através do seu Espírito Santo a cada um de nós. Então, outro dos fundamentos firmes e importantes, a obediência a seus mandamentos. 1 João capítulo 1, verso 6. Lemos: Si dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está claro? Se, fal- se dizemos que temos comunhão e a nossa vida é um refleito das trevas, um refleito de alguém que não tem a Deus, somos mentirosos. E o mais triste é que nos estamos mentindo a nós mesmos, podemos acreditar nossa própria mentira. Mas a Deus não vamos a poder enganar. No capítulo 2, verso 4, diz: Aquele que diz, eu conheço a Deus, não está falando aqui, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. É interessante porque, precisamente pregando no Sermão da Montanha, este domingo passado, falamos muito sobre isto, sobre a mentira.
Y podemos ser los más mentirosos del mundo, los propios creyentes, diciendo que amamos al Señor, que conocemos a Dios, que estamos en sus caminos, que somos filhos de Dios, que somos cristianos, pero no estamos, en nuestra vida no se ve esa obediencia. Aquel que dice que permanece en Él, ese debe también andar así como Él andó. ¿Y será que está hablando aquí de una forma específica de andar? No, lo que está hablando aquí es que así como Espíritu Santo estaba en la vida de Jesús, ahora ese Espíritu Santo está en nuestras vidas. ¿Para qué? Para cumplir el mismo propósito. Así como Jesús hacía la voluntad de tu Padre, así también nos ahora en nuestras vidas se debe mostrar y manifestar y ser visible a voluntad de tu Padre. Otro de los fundamentos de la fe, amor a Dios y a nosotros irmãos. Porque esta es una de las cosas que a veces como que esquecemos. Y estas cartas de Joao hablan bien claro con respecto a eso. En el capítulo 3 versos 23 y 24 podemos leer, ora, o seu mandamento é este, que criamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nós amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda sus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. En isto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém? Então, amar a Deus e amar a nossos irmãos está ligado. Não podemos desligar isso. E assim somos, assim como somos capazes de sacrificar coisas, de tomarnos a cruz, de negarnos a nós mesmos por amor a Deus, assim também temos que tomar-nos a cruz, negar-nos a nós mesmos e sacrificar-nos por nossos irmãos. Por quê? Porque formam parte do corpo de Cristo. E Jesus falou sobre isso em outros momentos, ¿verdad? Textos tão interessantes como se você dá um vaso de água a um destes pequeninos, a mim me fez, ¿verdad? Irmão, que o Senhor nos ajude por meio de su Espírito Santo a olhar com seus olhos. Amém? A olhar com seus olhos. Fe verdadeira em Jesus, obediencia, amén, a sus mandamentos, amor a Deus, a sus irmãos, para que tenham que alegria, amém, para que tenham alegria, para que tenham santidade. Capítulo 2 verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Si todavía alguien pecar, temos abogado junto ao Pai, Jesucristo o justo. Amém? Temos que buscar e viver na santidade e também nos dá e produce todo isto, esta fe verdadera, esta obediencia, ese amor, produce segurança, o lo que es lo mismo, confianza. Capítulo 5 verso 13. Estas cosas vos escribí a fin de saberdes que tendes a vida eterna a vosotros que credes em nome do Filho de Deus. Qual é o tema central de 2 João? Bem, um chamado aos fundamentos da fé e ao uso adequado da hospitalidade cristã. Um chamado novamente aos fundamentos da fé e também ao uso adequado da hospitalidade cristã. Vamos a encontrar en capítulo, segunda carta, a segunda carta no sometete un capítulo, no verso 4, adesão a verdade. Vamos a leer, no verso 4 diz, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos aos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebimos de parte do Pai. Adesão ao amor, versículo 5. E agora, Senhor, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E também adesão à obediência. Verso 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andéis nesse amor. E lembremos que o amor
Não é algo. Amor é alguém. Deus é amor. Quando leamos esta palavra amor no Nuevo Testamento, lembremos que está falando de Deus. Entonces, que andemos en Deus, que andemos segundo, amén, sua vontade. E também é um uso adequado da hospitalidade. Não somos chamados à aceitação universal de ninguém que se diga crente. O que estava acontecendo? Infelizmente, estaban llegando falsos mestres y como pretexto, ¿verdad?, da hospitalidad, pues sus irmãos recibían en esa época, y yo sé que hoy en día también en algunas culturas y en algunos lugares, los irmãos reciben con gozo y con alegría a todo aquel que ve en nombre del Señor Jesús. Así, infelizmente, no todo que ve en nombre del Señor Jesús ve en nombre del Señor Jesús. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, porque si es verdad de que en algún momento, como dice la Escritura también en otro lugar, dice, hospedaron anjos, también la palabra de Dios dice que no todo que dice de ser cristiano es cristiano. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y el amor debe ser criterioso. A hospitalidad y a bondade deben ser focadas naqueles que aderen aos fundamentos da fé. Note aí que João fala de uma forma forte, não? No sentido de que, oye, você não pode estar abrindo seus braços a pessoas que simplesmente estão negando a fé e têm outra forma, estão ensinando doutrinas que não são de Deus, mesmo que falem que são de Deus pelo fruto, vocês conhecem eles. Caso contrário, nós cristãos estaríamos auxiliando, dice, falsos mestres. E quantos falsos mestres aproveitaram da sinceridade, da bondade, do amor de cristãos verdadeiros y después esos falsos mestres manipulando, se aproveitaran, ¿verdad? De estos irmãos. Y cuando estos irmãos, ¿verdad? Llegó un momento en que su vez en que se estaban aproveitando de él, después fecharon su corazón para otros, ¿no? Infelizmente eso pasa mucho. Essa doutrina deve servir como teste do cristianismo genuíno e como base para separar aqueles que professam ser cristãos de aqueles que verdadeiramente são, porque não todo que diz que ser cristão é cristão. Não todo o que diz ser pastor é pastor. Não todo o que diz sou profeta é profeta. Não todo, irmão. Não todos, não todos. Há pessoas, homens, mulheres, que vão falando, sou profeta, o Senhor usa na profecia. Y después cuando cometen un error, falando cosas que vemos, que sabe, que no se cumplen, en lugar de reconocer que se equivocaron, que fue un desliz, ¿verdad? Que fue un error de su vida. No, el problema lo tenga otra persona que no tiene a fe suficiente. Me perdona, me perdona. Si Deus fala a través de você que Deus vai fazer uma coisa e Deus não fez essa coisa, o problema não é Deus, nem o problema sou eu que escutei. O problema foi você que falou de parte de Deus algo que não era de Deus. Então, imagina, nessa época, no Antigo Testamento, se apedrejavam os falsos profetas, o que passaria hoje? Faltariam pedras na terra. Tantos profetas que estão falando hoje em dia coisas, tantas barbaridades que se escutam, e felizmente, aqueles que têm pouco fundamento na fé, terminam saindo dos caminhos do Senhor. Terminam defraudados, terminam indo, saindo das congregações. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? El problema primero es que no tienen fundamento na fé. Colocaram seus ouvidos e seu coração nas palavras de um homem, de uma mulher, em lugar de ter seus olhos focalizados em Deus. E se alguém vem falando algo de parte de Deus, eu não vou colocar meu coração, minha confiança nisso. Eu vou tomar essa palavra e la vou guardar no meu coração e já veré se é de Deus, se não é de Deus. Se se cumple, amém, glória ao Senhor. Se não se cumple, eu tenho que falar com essa pessoa, me perdoa. Porque assim como você pode ser dañado, vai continuar sendo dañado. E há que falar isso. E há que denunciar isso. O assunto é que ninguém fala nada, as feridas ficam, as pessoas que ficam defraudadas. Depois vem alguém falando de parte de Deus ou ensinando algo assim como a Escritura e não querem escutar. Por quê? Porque tem seu coração fechado já contra toda a palavra de Deus. Pero todo va a salir a la luz y todos vamos a ser juzgados. Cada palabra que salió de nuestra boca
Señor, la ten en consideración. Então, temos que ter cuidado de aceitar a todo aquel que profesa ser cualquier ministerio. Temos que avaliar, julgar, amén, as profecias, julgar as palavras, as pregações, todo temos que julgar, amém? Não podemos dizer amém a tudo. Temos que ter muito cuidado com isso. Primeiro João, capítulo 10, capítulo, ahí está mal, João não é primeira João, é João 10, 11. Romanos 16, 17, Gálatas 1:8, segunda Tesalonicense, ¿verdad? Ahí fala todo sobre esto y de separar aqueles que são dos que não são. Tema central de terceira João, uma recomendação para o uso correto da hospitalidade cristã e condenação por não fazê-lo. Porque, claro, podemos chegar a outro ponto. Dizer, não, eu não vou ter problema com ninguém porque a porta da minha casa, eu não vou ajudar ninguém, eu ando desconfiado. E eu he escutado pessoas que não confiam em ninguém. Não confiam nem em pastores, não confiam nem em profetas, não confiam. Terminam desconfiando de todo mundo. O sea, tampoco podemos chegar a outro extremo. Porque tal vez Deus quer falar com você, Deus quer fazer algo, pero tu coração está endurecido. Essa não é a solução. Então, segunda e terceira João aborda um tema comum, hospitalidade, mas de perspectiva diferente. Segunda João condena aqueles que hospedam falsos mestres, que é verdade, que temos que ter cuidado. E terceira João condena aquelas que não hospedam aos servos de Deus. Por causa de Diótrefes, o bom exemplo de Gaio, o bom testemunho de Demétrio, viu? Então, isto já acontecia mire, no primeiro século e continua acontecendo hoje em dia. Amén. Personas que abrazan falsos mestres pela ignorancia, porque están cegos, porque no conocen, y abrazan a cualquier que dice vengo de parte de Dios. Y después están otras personas que están fechadas, que tienen su corazón fechado y no quieren hospedar a ninguém. Si ella no sea servo de Dios, pues también la palabra dice no, no puede ser así. ¿Quién es el autor de estas cartas? Bueno, a epístolas no identifica autor, mas o testemunho da igreja atribuye ao apóstolo João. Somente alguien tan conocido como con o estatus y a preeminencia que João disfrutaba en iglesia podría ter escrito una carta tamaña autoridad, esperando ser obedecida de seus leitores sin sequer se identificar como autor no inicio. Por ejemplo, primera de João, vamos a leer, capítulo 4, verso 6. ¿Mm? Pues está hablando de cosas muy serias. Y se nota que hay confianza, ¿vio? Cuando alguien con autoridad fala y escribe, porque sabe que las personas que van a leer y van a escuchar estas cartas van a prestar atención y van a tratar de obedecer, porque conocen a Joao, conocen al apóstol, por eso le fala con tanta confianza y con tanta determinación. Primera Joao capítulo 4 verso 6. Ese texto que ya leímos antes, si decimos que mantemos comunión con Él y andamos en las trevas, mentimos y no practicamos verdad. ¿Quién puede falar así? ¿Ah? Hoy en día hay pastores que buscamos falar, ¿verdad? Esto de otra manera, ¿no? Para que no... No, pero es así. O sea, decimos estamos comunión y yo tengo mi comunión con Dios, yo eh, amo a Dios, amo al Señor y gosto tanto de la presencia de Dios y andas en las trevas. Andas practicando cosas de ímpios. Pues es un mentiroso, así de claro, y no está practicando verdad. Como era bien conocido, él le asignó apenas o anciano en segunda y tercera de Joao. La data aproximadamente 90-95 después de Cristo y sería escrita en Éfeso, Asia Menor. La tradición de iglesia identifica consistentemente a Joao como alguien de edad avanzada viviendo y escribiendo activamente en Éfeso, en Asia Menor. O tom da epístola corrobora evidencias de que o autor era idoso en comparación con seus leitores. Por exemplo, criancinhas, filhinhos. Outro ponto que sugere que a data deve ter sido final do primeiro século é o tema da heresia que João combate, o que reflete os primórdios do gnosticismo que emergiu nos últimos 30 anos do primeiro século. E como João não menciona nada sobre a perseguição, su imperador Domiciano, que comenzó por volta 95 después de Cristo y posiblemente estas cartas tienen sido escritas entre 90 y 95 después de Cristo.
Destinatarios y propósito de Primera de João. Nenhuma das cartas dá qualquer indicação de quem era o destinatário, mas se aceita que essas cartas foram endereçadas principalmente às igrejas de Ásia Menor, onde João exerceu seu ministério apostólico. O propósito de Primera de João, já falamos antes, ¿verdad? Falsos mestres, o gnosticismo. Estava prejudicando a essa doutrina e a vida desses cristãos que João tanto amava. Por causa disso, eles perderam a confiança e a certeza na fé, perderam a alegria e foram confundidos por esses falsos mestres. Portanto, João reitera três propósitos pelos quais afirma ter escrito sua carta: alegria, santidade e segurança. Você vai encontrar que não são três coisas que você não vai encontrar nos falsos mestres, em las falsas doutrinas. La mayoría de las falsas doctrinas están focalizadas en nos, en lugar de en Cristo. La mayoría, por no decir todas, los falsos ensinamentos están focalizados em que eu tenho que fazer, eu tenho que deixar, eu tenho que sacrificar. E muitos dos falsos mestres, e falsos apóstolos, falsos profetas, se consideram exemplos para outros. Porque eu ajuno, jejum, porque eu oro, porque eu vivo uma vida de santidade. Você tem que ser como eu. Sinais claras, irmãos, de colocar o foco en nós ou no falso profeta, en lugar de colocar o foco en Cristo, en Él. ¿Mm? ¿Y qué acontece cuando colocamos o foco en nuestras propias vidas? Encontramos que no vamos a encontrar paz. Encontramos nuestras miserias. Encontramos a imposibilidades. Encontramos todos los detalles, ¿verdad? Que sumados entre todos los defeitos que tenemos, para nos é imposible alcanzar la santidad, alcanzar la misericordia, alcanzar, ¿verdad? Lo que Dios tiene. Y você vai encontrar todos os falsos mestres, falsos profetas, van a falar para você, você tem que dar, você tem que fazer, você tem que jejuar. E é verdade que temos que jejuar, e é verdade que temos que dar, e é verdade que temos que congregarnos, e é verdade todo isso, pero todo isso sin amor não é nada, si no es algo que realmente es producido pela vida de Cristo, pelo Espíritu Santo, no como una carga, sino como algo que realmente deseamos hacer porque amamos a Dios con todo nuestro corazón. Hermano, es como, es ruido, hermano. Para Dios es ruido, es ruido. Por eso hay tantos creyentes que no sienten alegría, perdieron el gozo de su salvación. ¿Por qué? Porque están en una, ¿cómo dice? En una roda, en algo que parece como que es interminable, no termina de salir. Están en un continuo activismo, ¿sí? Y hallan que esa es la voluntad de Dios. Y claro, ellos están en ese continuo activismo, pero no por ellos o para ellos, sino para alegrar ao pastor, ao falso mestre, para buscar agradar a aquel, no por sí mismo, no por sí mismo. Y si lo haces por sí mismo, en algún momento se van a sentir lo peor. Porque más una de las cosas que tengo que tener bien clara es que nuestra condición es pobre y que el Señor nos llama a disfrutar de Cristo en nuestras vidas y a no confiar nada más do hombre, ni a confiar en nuestras propias fuerzas, sino confiar en Él, abandonarnos en Él. Porque Él nos amó antes de que nos amáramos a Él ya nos amó. Y estos falsos maestros, esos falsos profetas, ¿sabe lo que enseñan? Que si você fez todo isso, você sacrifica, você dá, Deus te vai amar, Deus te vai amar mais, Deus te vai dar mais. Mentira do diabo, ¿vio? Es una mentira diabólica, porque todo lo que Deus tenía que dar, ya dio, ya lo dio. Y Jesús falou, consumado es, ya está todo. Al você tem a vida eterna, você tem a Cristo, você tem o Espírito Santo, já você tem todo, não precisa de nada. Agora que la fe va a producir obras, claro que sí. La vida do Espíritu Santo va a producir Cristo, claro que sí. Claro que aquel que tiene el Espíritu Santo y se ocupa en esa salvación,
se ocupa en Cristo, claro que va a tener no espíritu, deseo de orar, deseo de adorar, deseo de servir. ¿Por qué? Porque es Cristo gobernando su vida. Pero lo fez por amor a Cristo. Y hay alegría, hermano, cuando uno fez así. Y hoy en día, infelizmente, en muchas congregaciones donde gobernan o pastorean falsos maestros y falsos profetas, las personas están cansadas, personas están agotadas, pessoas têm medo, têm temor de dizer eu quero descansar hoje domingo, não quero falar isso porque não sei como se vai comportar, se talvez o pastor vai ter, não vai gostar de mim ou não. Há um problema com isso, irmão, porque nossa vida é Cristo. Então, a salvação e a presença de Deus é alegria completa, é plenitude de alegria. Plenitud de alegría. Y si usted no está disfrutando de esa alegría no Señor, si usted no está disfrutando de la alegría do Espíritu Santo, la alegría da sua salvação, você tem que avaliar, tem que julgar o que está acontecendo. Amém? Porque la presencia de Deus é plenitude de alegría. También es plenitude de santidad, pero no una santidad porque yo estoy buscando ser, no pecar y trato, ¿verdad? Como se ensinaba en esta, Joao fala sobre eso de castigar o corpo. No, no, no. Una santidad es porque yo amo a Dios y busco en ese amor agradarlo a Él. Y en ese agradar a un Señor, hermano, se produce a santidad. Es como yo amo a mi esposa Sofía y yo voy a buscar por todos los medios que ella se sienta que bien y no va a hacer nada que desagrade a ella. ¿Por qué? Porque la amo. De la misma forma con Dios. Y por otro lado también aseguranza aseguranza, porque esta, la santidad que es otra de las armas que usa las falsas doctrinas, ¿verdad? Más focalizados en la ley, más focalizado en lo que você no puede hacer esto, você no puede hacer esto otro, ¿verdad? Y es verdad que Cristo no va a hacer, Cristo en nuestras vidas no va a falar mentira, Cristo en nuestras vidas no va a... Pero no es una imposición, hermano, de afuera, sino es una obra del Espíritu Santo desde adentro. Y la diferencia es un abismo. No es lo mismo que una persona esté escuchando domingo sí, domingo también. Você não pode fazer isto, você não pode falar isto, você não pode ler isto, a que o Espírito Santo esté trabalhando dentro adentro na tua vida e que você, por amor ao Senhor, em obediência ao Senhor, na força do Espírito Santo, você se afasta de todo aquilo que sabe que a Deus não agrada. A diferença é um abismo. Amém? E há muito legalismo dentro das igrejas hoje em dia. E as pessoas acham que são santas porque porque se visten de uma forma, ou porque não se pintam, ou porque, não sei. E hasta hacen diferença entre santidades según a cómo se visten, irmão. Legalismo. E, irmão, nada de eso vem de Deus. E por último, a segurança. Qual é o foco de estos falsos mestres? Que você se sinta inseguro da sua salvação. E por isso é que você tem que fazer, tem que deixar. ¿Ah? E eu he perguntado a crentes que levam 5, 10, 15, 20 anos. Você está seguro se Cristo vem agora, você vai com o Senhor? Eu acho que sim. Como que eu acho que sim? Claro que sim. Claro que sim. Há segurança em Cristo. Há segurança em Cristo. La incerteza, la dúvida não vem do Espírito Santo. Porque Cristo é verdade, verdade. Claro que não vou alcançar a salvação pelos meus méritos. Não, não. Eu alcancei a salvação pelos méritos de Cristo. Claro que não vou alcançar a salvação porque eu fiz isto, eu fiz isto outro, viu? Essa é a grande mentira hoje em dia. Que você tem que fazer certas coisas para alcançar a salvação. Não, já você é salvo, desfruta da presença de Deus. Pero ainda sou fraco. E que? O Senhor já te amava quando você ainda estava endemoniado e era um imundo. Já o Senhor te amava. E enviou seu Espírito Santo sobre você e sua sangue te limpou de todo. E você é seu filho agora, comete erro, pero continua sendo seu filho. Ai, Senhor, nos ayude el Señor
E que ninguém possa dizer que isso não está acontecendo hoje em dia. Então, pan diário em muitas congregações que se diz evangélicas hoje em dia. Propósito y destinatario de segunda Joao. O mismo que primero Joao, igreja dá-se amena, pero o propósito, além de reiterar a necessidade de permanecer nos fundamentos da fé, na sã doutrina, amor e obediência, Joao escribe para alertarlos sobre como devem exercer seu dever de serem hospitalario com discernimento e não aceitar falsos mestres. Irmão, falsos mestres, pessoas que falam coisas que não são da Bíblia, que não formam parte do ensinamento bíblico, doutrinário. Não importa se é um amigo, não importa se é irmão, irmã do mesmo pai, da mesma mãe, não importa se foi um crente e viveu com você naquela congregação quando você era jovem, se agora estão ensinando coisas que não são bíblicas. Señor nos ayude, hermano, tenemos que ser maduros en esto. Tenemos que ser maduros en esto. Tenemos que usar discernimento. Y el tercer propósito, perdón, la carta o la tercera carta de Joao, destinatario y propósito, bueno, dos mismos grupos de las iglesias de Asia Menor, mas hay un individuo específico en una de las que es Gallo. El propósito de esta carta es testimoniar un buen ejemplo de hospitalidad demostrado por Gallo, un digno representante del Evangelio, y condenar las acciones pecaminosas de Diótrefes, que no hospedó, perdón, hospedó y misioneros itinerantes y que eran también fieles. Vamos a leer capítulo tercera, perdón, de Joao, solamente tiene un capítulo. Vamos a leer dos versos 6 até 10. Dice, qual esperante igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-se em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Por tanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primacía entre eles, não nos dá acolhida. Interesante, ¿no? Como el apóstol Joao da nomes. O sea, que ese Diótrefes también tal vez escutó, ¿no? Sea un nombre en esta carta. Dice, por isso, se eu for aí, farlai lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impide os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais vio a Deus. Este apóstol Joao falaba, como decimos en español, sin pelos en la lengua. Conteúdo de primera de Joao. Vida y luz, no capítulo 2 amor para os outros cristãos, no amar o mundo, advertencia contra anticristos, ¿sí? Y lembremos que esta palabra anticristo no significa que se opone a Cristo, no significa eso. A veces falamos, no, esta religión es anticristá o estas personas son anticristás porque se oponen. No, anticristo es que ocupa el lugar de Cristo, no que se opone, que ocupa un lugar de Cristo, que quieren recibir la gloria y la honra, ¿eh? Y quieren recibir la adoración. Ese es el espíritu de anticristo. Justicia y amor, teste los espíritus, amor de Dios, fe en el Señor Jesucristo. Conteúdo resumo, perdão, de primeira de João. A introdução apresenta o conhecimento do Verbo, da vida encarnada de Jesus como base necessária para a comunhão com Deus. Sem Jesus, não há forma de poder ter comunhão. Observe que João introduz isso dizendo que eles tinham visto, ouvido e tocado com as mãos, pois Jesus não era um espírito, ele veio em carne, ele era homem de Deus. Aqui está, ¿verdad? Atacando precisamente essas heresias gnósticas. Para manter essa condição de crente, certas condições devem ser atendidas: andar na luz, ter comunhão uns com os outros e reconhecer e confessar nossos pecados sobre a proteção da expiação de Cristo. Importante. Como mantenemos esta condição de crente? Andar na luz, ter comunhão, reconhecer e confessar nossos pecados, porque temos um abogado que perdoa.
A prova de conhecer e amar a Deus está na obediência. E esto es algo que eh, yo fico fascinado, irmão. A veces encontrar pessoas, e, mesmo que levan anos no evangelho, e são pastores, ¿verdad? Y que en un momento dado es más importante lo que sienten, más importante lo que piensan, más importante lo que quieren que lo que falou Jesús, que lo que dice la palabra de Dios. Tendo certos benefícios espirituais, os leitores devem amar o Pai em vez do mundo. A influência dos anticristos ameaça a igreja, mas há um antídoto para o falso ensino, a unção divina que concede discernimento espiritual. Vamos a ler esto, porque esto es muy interesante. Segunda, perdón, primera carta de João, capítulo 2, casi los últimos versos, versos 26 y 27. Dice, isto que vos acabo de escribir es acerca dos que vos procura enganar. ¿Ok? Va a llegar personas que van a procurarnos enganar. Verso 27. Quanto a vosotros, a unção que dele recibiste permanece en vos. Esa unção, cuando falamos da unção, irmão, temos que falar com sabedoria. Temos que falar com, com clareza. Quando falamos da unção, irmão, não estamos falando de algo que não tem forma ou de alguma coisa abstrata. Hoje em dia se fala muito da unção e as pessoas falam da unção sem saber. A unção é o Espírito Santo. Essa é a unção. Não é algo, é alguém. O Espírito Santo é a unção. Quanto vosotros, a unção que dele recebiste permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Viu? A unção não é algo, é alguém. Ele nos ensina. O Espírito Santo nos ensina, nos guia a dónde? Nos guia a toda verdade. Então, se não queremos ser enganados, temos que ser preenchidos do Espírito Santo, temos que ser governados e dirigidos pelo Espírito Santo. Amém? Bem, me había quedado, ok. Vamos a continuar. Permanecer em Deus traz justiça e uma disposição favorável para a vinda do Senhor. Nos versículos seguintes, lemos: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, permanecei em Cristo, para que quando Cristo se manifestar, tenhamos confiança dele e não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Quem vai sair envergonhados quando Cristo venha? Aqueles que, sabendo como tem que viver, viveram de outra forma. Si sabéis que Él es justo, reconocéis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, a vinda do Senhor significará tornar-se semelhante a Cristo. Enquanto a esperança de sua vinda tem um poder purificador. Uma vida caracterizada pela permanência em Cristo traz libertação de domínio e pecado. Capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Agora, amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de verlo como Ele é. E asimismo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém? E por aí continua, não vamos a poder ler todo porque se nos va o tempo. Os irmãos têm a obrigação de amar uns aos outros, a perseverança na confiança na oração, a encarnação e o teste entre a verdade e o erro. O amor pelos irmãos baseia-se no amor de Deus por ele. O amor perfeito elimina o medo e prepara o indivíduo para o dia do juízo. A fé tem o poder de vencer o mundo. Deus deu testemunho suficiente a respeito de seu filho para garantir a fé, e a conclusão diz respeito à certeza que a fé
dá em termos de oração, restauração de um irmão, conhecimento e posse de uma vida nova em Cristo. Vamos a ler contigo o resumo do 2 de João. Base para a hospitalidade cristã, a conduta da hospitalidade cristã, os limites da hospitalidade cristã e a benção da hospitalidade cristã. Está focalizada esta carta totalmente na hospitalidade cristã. Na terceira, os mandamentos relativos à hospitalidade cristã, os mandamentos relativos à violação da hospitalidade cristã e a conclusão sobre a hospitalidade cristã. Vamos a ler ya por último, a falar por último das peculiaridades y de ellas características de estas tres cartas. Primera de João es una repetición. O autor retorna repetidamente a ciertas ideas, termos chaves como luz, verdad, creer, amor, a justicia, mas con énfasis variables. Hay simplicidad de las frases. Para estudiantes de griego, esta es una carta más fácil de leer debido a simplicidad y clareza de sus frases e síntesis. Es bien claro, João. Se você faz isto, você é isto. Se você não faz isto, tal, você é isto. Bem claro. Va, como diríamos, por eso muchos falan, piensan que ya estaría idoso, ¿no? No tengo tiempo para estar explicando tantas cosas. Esto es así, punto y ya. Y todo lo que fala es verdad, hermano. Y llega a nuestro corazón. Como siempre lembramos, lea, lea a Biblia. No fique solamente con estos vídeos, lea a Biblia. Porque ahí es donde usted realmente aprende. Primera João se desenrola en un tono caluroso y amoroso, como un pai falando ternamente en una conversa íntima con sus hijos. También es bastante pastoral, escrita a partir del corazón de un pastor que tiene ciertas preocupaciones con sus ovejas. Y como pastor, João comunicó a su rebaño algunos principios básicos y esenciales de la fe. Hay mucha semejanza entre Primera de João y el Evangelio de João. Muchas palabras que se usan igual, o se usan en estas dos, tanto en el Evangelio como en 1 João, Pai, Filho, Espíritu Santo, principio, verbo, logos, paraclito, creer, vida, eterno, amar, permanecer, guardar, mandamento, verdadero, saber, terna, ser, testificar, luz, trevas, mundo, pecado, diablo, son palabras que se usan tanto en el Evangelio como en esta primera carta. Segunda y tercera de João representan un modelo más próximo del Nuevo Testamento do que una carta convencional no mundo greco-romano contemporáneo, visto que están enderezadas a uno o más individuos. Estas dos cartas son epístolas más cortas del Nuevo Testamento, y cada una conteniendo cerca de 300 palabras griegas. Cada una de esas cartas cabe en una única folia, en un papiro. Grandes doctrinas, primera de João, cristología usada para refutar o erro. Da ênfase na encarnação e na redenção pela sangue. Não há ênfase na ressurreição. Paraclito, abogado, falando do Espírito Santo. Este é um termo interessante onde aprendemos que Jesucristo intercede por nós. Pois, perdão, aqui João fala de Paracleto como abogado com Jesus. Mas sabemos também que Jesus, quando fala do Consolador, fala do Paracleto. Y en esta ocasión, Jesús fala de Espíritu, João fala de Jesus como ese intercessor, esse paracletos abogado que é a propiciação também pelos nossos pecados. Fala também da confissão de pecados, doutrinas, verdade? Aversão à mundanidade e também que somos filhos de Deus. Grandes doutrinas, en segunda y tercera João, pues ya hemos falado sobre eso, la hospitalidad cristã y buen discernimiento en su uso. Esta es una de las cosas que siempre falo cuando algún hermano me dice, pastor, un hermano, alguien me está pidiendo para morar en mi casa, a orar, a buscar dirección de Dios, conoce a esa persona, no es creyente. Pasagens famosas escritas en Primera de João, confesando nuestros pecados. Si alguien pecar, tenemos un abogado. Aquel que no guarda sus mandamentos, aquel que afirma estar en él, debe andar como le andó. No améis al mundo. Vide qué grande amor nos tem concedido el Pai. Aquel que practica o pecado, procede do diabo. Esta frase es determinante. Más clara agua. No amemos de palabra, mas de fato y de verdad. Aquel que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nos amamos porque Él nos amó primero. Estas cosas os escribí a vosotros que creden no nome de Filho de Deus, para que saibáis que tendes a vida eterna e creiáis no nome do Filho de Deus. Estamos no que é verdadeiro
y en seu Filho Jesucristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Segunda e terceira de João, se alguém ver, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem o digais bem-vindo. Amados, não imiteis o mal, mas sim o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não viu a Deus. Amén. Bien, ese ha sido un resumen. Esta aula, poco más de una hora, donde hemos estudiado, ¿verdad? No a profundidad, porque realmente no daría como una hora, tendríamos que hacerlo durante meses. Mas pelo menos ya você tem una idea, un contexto a la hora de leer estas lindas cartas, maravillosas cartas del apóstol João. Yo convido a você que ore y lea con calma. Amén. Le pida, Señor, fala para mi vida. Toda a Biblia inspirada pelo Espíritu Santo. A próxima semana vamos a continuar con ya a última carta de Judas y después será Apocalipsis. Atentado que tenga una semana óptima en Cristo. Hasta pronto.